Então, doutor Júlio Marcelo, a apuração da meta fiscal é orçamentária ou financeira? A apuração da meta fiscal é orçamentária ou financeira? É o resultado da atividade financeira ao final do exercício. Alterar a dotação orçamentária sem executá-la impacta no cumprimento da meta? Alterar a programação orçamentária sem executá-la. Sem executá-la. Não altera? impacta. Não A questão impacta. não é essa. Não impacta. E a questão não é essa. Não, eu só perguntei se impacta ou não impacta. Excelência, a senhora é dona Só da pergunta, eu sou perguntei. dono da resposta. Tudo bem, perguntei se impacta ou não impacta. Gostaria que consignasse que não impacta. O excesso de arrecadação de receitas primárias para financiamento de despesa primária causa qual efeito no orçamento? Positivo, negativo ou neutro? Arrecadação de receita primária para financiamento de despesa primária causa qual efeito no orçamento? Se a meta não estiver sendo cumprida, esse excesso de arrecadação tem que ser economizado para o cumprimento da meta. Não, eu quero só que responda o que eu perguntei. Se a meta estiver sendo cumprida, o efeito é neutro. Não, eu não condicionei. Eu gostaria só que perguntasse. O excesso de arrecadação. O excesso de arrecadação. O excesso de arrecadação de receita primária para financiamento de despesa primária. Eu não estou entrando na questão da meta, eu só quero que responda se é positivo, negativo ou neutro. O relator depois vai poder... Eu estou respondendo entrando nessa questão porque ela é relevante. O que ele quiser. Se a meta estiver sendo cumprida, isso não afeta, isso é autorizado. Se não estiver sendo cumprido, esse excesso de arrecadação tem que ser economizado para o cumprimento da meta. A meta é anual. Artigo 4º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vossa Senhoria, na última vez que esteve nessa comissão, disse que a meta condiciona o comportamento. Por isso, nós temos pontos de controle bimestral. Concordo plenamente com Vossa Senhoria. O não atingimento da meta no bimestre, mas atingindo-a no ano, como deveria ser o parecer do Tribunal de Contas da União em relação às contas anuais? Aprovar, aprovar com ressalvas ou rejeitar? Depende do comportamento ao longo do ano. Se o descumprimento da meta ao longo do ano for contumaz e se houver apenas o atingimento de uma meta aprovada no último mês do ano e houver outras irregularidades graves, o parecer pode ser pela rejeição. Estou falando da meta anual. Terminou o tempo de Vossa Excelência, senadora Gleice. E para terminar, senhor presidente... terminou o tempo de Vossa Excelência. É a última pergunta, presidente. Terminou o tempo. Vossa Excelência poderá falar na réplica, que tem mais 2 minutos. Réplica? A réplica já foi dada. Já é réplica, não? Teve. Nós estamos usando o tempo inteiro. Presidente, por isso que eu estou pedindo, que nós estamos usando o tempo inteiro. A pessoa pode não se sentir contemplada com a... Eu não estou impondo a resposta, eu apenas... Vamos restabelecer o que foi acertado nas normas. Não vamos somar o tempo mais. É 3, 2 e 1. Dá um total de 6 minutos. Então eu queria, para terminar, eu tenho uma última pergunta, senhor presidente. Por favor, eu termino as minhas perguntas. E digo... Não tem mais tempo, senador. Eu dei mais 2 minutos a Vossa Excelência. Presidente, eu fui interrompida, fizeram várias questões de ordem no meio da minha fala. É relevante o que eu quero perguntar. Por favor, senhor presidente, eu lhe peço senhor presidente, um minuto para terminar. Ela foi interrompida várias vezes, senhor presidente. Falta o tempo da pergunta, presidente. Senhor presidente. Desde que eu gostaria que a comissão, eu gostaria que os membros da comissão dessem liberdade para o presidente decidir. Posso decidir? Eu estou com a palavra, vou decidir. 1 minuto para a senadora Gleice Hoffmann. Obrigada, agradeço, senhor presidente. O senhor Ilan Goldfein, que foi indicado agora ao Banco Central, esteve aqui em Sabatina, na CAI, e ele disse o seguinte, que nós, no orçamento público, só controlamos o gasto, a despesa, e não controlamos a receita. O senhor concorda com essa afirmação? Evidente, não se controla. A receita é o fenômeno da arrecadação, depende do comportamento da economia. A receita de 2015, a despesa de 2015 foi definida pelo Congresso Nacional em 1.168.119 bilhões de reais. A despesa executada foi de 1.162.247, portanto abaixo do que o Congresso Nacional tinha
determinado ou tinha autorizado. A Receita, entretanto, teve uma frustração muito grande. A previsão foi de 1.223.398 milhões. O realizado foi de 1.042.054 milhões. Acabou o tempo, senadora. Portanto, acabou o tempo, senadora. Não, presidente. Acabou o tempo. Presidente, que é isso? Acabou o tempo. Eu estou perguntando. Isso não existe, presidente. Isso não existe. Acabou o tempo. Presidente, o que é isso aqui, presidente? Com a palavra... O juiz não pode falar num julgamento? Com a palavra o doutor Júlio. O que é isso? Não, ele foi respondendo comigo, ele utilizou o meu tempo. Se ele tiver mais palavras, mais tempo eu quero ter também. Porque ele utilizou o meu tempo, 6 minutos. A palavra agora está com a senadora Ana Amélia. Presidente, registre meu protesto. Está registrado, senadora, está registrado. O senador Valdemir Moca saiu. Que a meta condiciona o comportamento. Por isso, nós temos pontos de controle bimestral. Concordo plenamente com Vossa Senhoria. O não atingimento da meta no bimestre, mas atingindo-a no ano, como deveria ser o parecer do Tribunal de Contas da União em relação às contas anuais. Aprovar com ressalvas ou rejeitar. Depende do comportamento ao longo do ano. Se o descumprimento da meta ao longo do ano for contumaz, e se houver apenas o atingimento de uma meta aprovada no último mês do ano e houver outras irregularidades graves, o parecer pode ser pela rejeição. Estou falando da meta anual. Terminou o tempo de Vossa Excelência, senadora Gleice. E para terminar, senhor presidente... terminou o tempo de Vossa Excelência. A última pergunta, presidente. Terminou o tempo. Vossa Excelência poderá falar na réplica, que tem mais 2 minutos. Réplica? A réplica já foi dada. Já é réplica, não? Cumprida, esse excesso de arrecadação tem que ser economizado para o cumprimento da meta. Não, eu quero só que responda o que eu perguntei. Se a meta estiver sendo cumprida, o efeito é neutro. Não, eu não condicionei. Eu gostaria só que perguntasse. O excesso de arrecadação. O excesso de arrecadação. O excesso de arrecadação de receita primária para financiamento de despesa primária. Eu não estou entrando na questão da meta, eu só quero que responda se é positivo, negativo ou neutro. O relator depois vai poder... Eu estou respondendo entrando nessa questão porque ela é relevante. O que ele quiser. Se a meta estiver sendo cumprida, isso não afeta, isso é autorizado. Se não estiver sendo cumprido, esse excesso de arrecadação tem que ser economizado para o cumprimento da meta. A meta é anual. Artigo 4º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vossa Senhoria, na última vez que esteve nessa comissão, disse, então, doutor Júlio Marcelo, a apuração da meta fiscal é orçamentária ou financeira? A apuração da meta fiscal é orçamentária ou financeira? É o resultado da atividade financeira ao final do exercício. Alterar a dotação orçamentária sem executá-la impacta no cumprimento da meta? Alterar a programação orçamentária sem executá-la. Sem executá-la. Não altera. impacta. Não a questão impacta. não é essa. Não impacta. E a questão não é essa. Não, eu só perguntei se impacta ou não impacta. Excelência, a senhora é dona da pergunta, eu sou dono da resposta. Tudo bem, perguntei se impacta ou não impacta. Gostaria que consignasse que não impacta. O excesso de arrecadação de receitas primárias para financiamento de despesa primária causa qual efeito no orçamento? Positivo, negativo ou neutro? Arrecadação de receita primária para financiamento de despesa primária causa qual efeito no orçamento? Se a meta não estiver sendo... Presidente. Senhor presidente, deixa que eu gostaria que a comissão, eu gostaria que os membros da comissão dessem liberdade para o presidente decidir. Posso decidir? Eu estou com a palavra, vou decidir. 1 minuto para a senadora Gleice Hoffmann. Obrigada, agradeço, senhor presidente. O senhor Ilan Goldfein, que foi indicado agora ao Banco Central, esteve aqui em Sabatina, na CAI, e ele disse o seguinte, que nós, no orçamento público, só controlamos o gasto, a despesa, e não controlamos a receita. O senhor concorda com essa afirmação?
Evidente, não se controla. Ok. A receita é o fenômeno da arrecadação, depende do comportamento da economia. A receita de 2015, a despesa de 2015 nós estamos usando o tempo inteiro. Presidente, por isso que eu estou pedindo, que nós estamos usando o tempo inteiro. A pessoa pode não se sentir contemplada com a... Eu não estou impondo a resposta, eu apenas... Vamos restabelecer o que foi acertado nas normas. Não vamos somar o tempo mais. É 3, 2 e 1. Dá um total de 6 minutos. Então eu queria, para terminar, eu tenho uma última pergunta, senhor presidente. Por favor, eu termino as minhas perguntas. E digo... Não tem mais tempo, senador. Eu dei mais 2 minutos a Vossa Excelência. Presidente, eu fui interrompida, fizeram várias questões de ordem no meio da minha fala. É relevante o que eu quero perguntar. Por favor, senhor presidente, eu lhe peço senhor presidente, um minuto para terminar. Foi interrompida várias vezes, senhor presidente. Falta o tempo da prévia.